Olá, com muita alegria, damos prosseguimento ao programa Espiritismo para Todos, trazendo à sua presença personalidades de nosso relacionamento, amigos queridos de longa data, resgatando memórias do movimento espírita, resgatando história para que as gerações atuais estejam sempre conectados com esses valores extraordinários que fizeram história no movimento espírita. Estamos novamente com o professor Marcos de Mário, do Rio de Janeiro, que já esteve conosco em outras oportunidades, inclusive abordando sobre outros personagens, e hoje vamos destacar também um personagem ilustre, muito importante, da história do Espiritismo. Marcos, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição, é sempre uma honra para mim. Watson, eu que agradeço o seu convite, mais esta oportunidade de conversarmos sobre um personagem importante do Espiritismo no Brasil, com a sua ligação ao campo da educação. E que possamos ter aqui uma boa abordagem para conhecimento de todos. Pois é, nós vamos falar hoje sobre Eurípides Barçanufo, que viveu em Sacramento e, além da mediunidade, também envolveu-se com um projeto de educação. E nós não podemos deixar escapar esse detalhe fundamental, especialmente abordado por alguém que é muito dedicado ao campo da educação, que é exatamente o nosso entrevistado. Marcos de Mário, para especialmente as pessoas que não conhecem, quem é ou quem foi o professor Eurípides Barçanufo? Eurípides Barçanufo reencarnou no ano de 1880, portanto, ainda no século XIX, pegando o final da monarquia brasileira, e veio a desencarnar no ano de 1918, no século XX, e, portanto, com 38 anos de idade. Ele nasceu e viveu na cidade de Sacramento, no estado de Minas Gerais. É chamado por nós espíritas de o apóstolo da caridade, porque desde já a sua adolescência, sua juventude, ele sempre se dedicou ao bem do próximo. Ele, inicialmente, foi católico, ele foi ligado à Irmandade de São Vicente de Paulo, foi um dos incentivadores da criação do Liceu Sacramentano, que era uma escola católica da cidade de Sacramento, onde ele, inclusive, foi professor, foi fundador do Colégio Allan Kardec, já sob a orientação da filosofia espírita, no ano de 1907, foi um médium extraordinário, porque todos os depoimentos sobre ele mostram que ele tinha múltiplas faculdades mediúnicas, inclusive de cura. Também, como autodidata, ele criou uma farmácia, que ele cuidava dos pobres, lá em Sacramento e região, e também fundou o Centro Espírita, lá de Sacramento, que é o Centro Espírita Esperança e Caridade. Ele veio a desencarnar em 1918 por causa da famosa gripe espanhola. Mas como médium, ele já havia anunciado que ele iria desencarnar, né, naquele ano, e que era a última etapa da vida dele. Então esse é o nosso Eurípides Barçanufo, que, segundo os espíritos, através da mediunidade do Chico Xavier, entre nós, os encarnados, é o único que, em desdobramento, né, na emancipação da alma, teve um encontro direto com Jesus. Esse é Eurípides Barçanufo. Puxa, Marcos, é muito expressiva essa citação de um único que teve contato pessoal com Jesus. Mas você fez duas citações que instigam a nossa curiosidade aqui. Primeiro, que ele era católico e médium. Como é que foi esse encontro da crença católica, da sua formação católica e a mediunidade? E, por outro lado,
Por que foi chamado o apóstolo da caridade? Muito bem. De fato, Sacramento, no interior de Minas Gerais, como não podia deixar de ser, era uma cidade extremamente católica, uma cidade pequena, onde a Igreja Católica exercia uma influência muito grande, lembrando que durante o Império Brasileiro, o catolicismo era considerada a religião oficial do Brasil. E todos sabem, né, que quando você chega numa cidade do interior, não apenas em Minas, uma cidade pequena, basta você localizar a praça central e a igreja, e você já sabe onde você está. E era a mesma coisa em Sacramento, então era algo muito natural que todo mundo fosse criado dentro do catolicismo. Não foi diferente com Eurípides Barçanufo. Mas ele começou paulatinamente a se ver com este e aquele fenômeno mediúnico, ao qual ele não tinha exata explicação, até que em 1904, um amigo lhe ofereceu um exemplar do livro Depois da Morte, do Leon Denis. E ele se encantou com a obra, ele se encontrou na obra do Leon Denis. E aí ele ficou sabendo que existia um grupo mediúnico espírita numa fazenda ali próxima de Sacramento. Ele foi convidado a comparecer e ele era um espírito muito aberto, ele não tinha nenhum tipo de preconceito. Ele foi e quando ele viu os fenômenos e ele mesmo recebe uma mensagem dos espíritos, ele se descobre no espiritismo. Tanto que mais ou menos um ano depois, em 1905, ele vai fundar lá em Sacramento o Centro Espírita. Ou seja, ele não larga mais o espiritismo. Agora, o problema foi fazer essa transição para anunciar ao padre, né, anunciar a irmandade à qual ele pertencia. Esse foi o grande problema, porque quando ele fez o anúncio, ele sofreu uma perseguição total. Claro que ele mesmo saiu da irmandade, né, a qual ele pertencia, porque ficava incompatível, mas a esperança dele era continuar como professor do Liceu Sacramentano. Mas o Liceu Sacramentano era uma escola católica, era regida pela Irmandade Católica. E é claro que a Irmandade não permitiu. Então, de uma hora para outra, ele se viu sem nada, perdeu o emprego, as portas da cidade se fecharam para ele entrou em crise, inclusive, foi uma situação muito difícil. Mas ele recebe uma mensagem no grupo mediúnico solicitando que ele perseverasse, ele não desistisse, que todas as portas iriam fechar, mas que ele seria amparado e que depois uma porta se abriria. Então é quando ele toma essa decisão. Bom, sabe de uma coisa? Eu me declarei espírita, não é mesmo? Então, agora eu tenho que ir com tudo com o espiritismo. E aí, em 1905, vai surgir o Centro Espírita, e em 1907 ele vai fundar, assim, heroicamente, o Colégio Allan Kardec. Agora, o apóstolo da caridade é porque, desde jovem, Eurípides sempre se preocupou com os pobres. Ele sempre movimentou Sacramento, primeiro como católico, depois como espírita, em campanhas a benefício da pobreza. Ele vai fazer isso, inclusive, com os alunos, tanto do Liceu Sacramentano, como depois no Colégio Allan Kardec, de envolvê-los nessas ações sociais. Quando ele funda a farmácia, também no ano de 1905, era tudo gratuito, tudo. Ele fazia campanhas de arrecadação de bolsas de mantimentos, os medicamentos, e ele era totalmente dedicado a isso. Daí, então, veio, né, essa colocação, Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. Mais ou menos, Orson, e nós vamos ver daqui a pouco essa ligação, mas mais ou menos como o Pestalozzi, esse grande educador suíço, dizia, né? Tudo para os outros, nada para mim. Essa era a filosofia também do Eurípides Barçanufo. Marcos, você está abrindo uma perspectiva enorme aqui para a nossa apreciação, porque primeiro nós vamos ver um médium que era católico e se transforma no contato com o espiritismo,
E funda um centro espírita no mesmo ano em que Caibar Schutel também fundou em Matão o Centro Espírita Amantes da Pobreza, em 1905, e também foi perseguido pela igreja, aqui mesmo em Matão. Por outro lado, o apóstolo da caridade, no atendimento à pobreza, como também fez Caibar Schutel. Mas você ligou a figura de Eurípides à fundação de um colégio. É aí que começa, então, a história de Eurípides com a educação, Marcos, além da mediunidade, além do trabalho da caridade, também a educação. Na verdade, a ligação dele com a educação já veio desde jovem. Eurípides foi um autodidata. Lá em Sacramento, ele fez o que era na época, né, poderíamos chamar de curso primário. Lembrando que na época a terminologia no campo da educação, das escolas aqui no Brasil, era completamente diferente do que é hoje. Mas ele fez o que se equivaleria então ao primário e equivaleria ao antigo ginásio. Era essa a formação dele, né? É como se ele tivesse, se fosse hoje, a formação completa do ensino fundamental e o ensino médio. E ele, então, entrou para a educação ainda católico. Quando ele fazia parte lá da Irmandade de São Vicente de Paulo, através dessa Irmandade foi fundado o colégio, né, o Liceu Sacramentano. E o Eurípides já fazia parte do liceu. Embora ele não tivesse formação, ou seja, ele não tivesse feito o chamado curso normal, o curso de formação para professores, a inteligência dele era tão grande, ele dominava tão bem uma série de conhecimentos, que ele logo foi alçado a essa condição de professor, o que não é de se estranhar nessa época no Brasil, porque eram poucos os cursos de formação de professores, e nessas localidades mais distantes do Brasil, como era o caso de Sacramento, no interior de Minas Gerais, era normal que os homens de um saber maior, e as mulheres, assumissem a educação das crianças. Então foi o que aconteceu, e ele era professor do Liceu Sacramentano. Quando ele foi obrigado a sair do liceu, já com as ideias da doutrina espírita, então, em 1907, ele funda o Colégio Allan Kardec, que é uma verdadeira revolução, é um ato quase que heróico, porque há 2 anos que ele estava sendo perseguido em Sacramento, com campanhas terríveis da Igreja Católica. Mas os espíritos pedem que ele abra a nova escola. No início, ele relutou, porque, olha só, eu fui expulso do Liceu Sacramentano, tiraram as crianças de mim. Eu vou fundar um colégio e eu vou ter alunos? Provavelmente não. Então, o que adianta fundar um colégio se eu não vou ter alunos? A população não vai trazer as crianças para mim. Mas os espíritos disseram que ele não se preocupasse com isso. Era importante fundar um colégio e que ele fosse em frente. Então, ele funda o Colégio Allan Kardec, ele consegue verbas com amigos, pessoas que já lidavam com o espiritismo ali na época também em Sacramento, e ele funda o colégio. E aí acontece um fenômeno assim, extraordinário, quando você tem essa confiança maior em Deus. Ele era uma pessoa de excelente caráter. Desse ponto de vista, ele era muito bem visto por todo mundo. A única coisa que não estava muito bem era o fato dele ter abandonado o catolicismo para ir para esse tal de espiritismo. Mas que o Eurípides era uma pessoa maravilhosa, muito boa, um grande coração, todo mundo sabia disso. Então, aos poucos, os pais foram chegando, porque se o colégio é do seu Eurípides, só pode ser coisa boa, porque ele é um homem extraordinário. E aí as crianças foram chegando, e foram chegando, e foram chegando, e o colégio, de fato, acabou se estabelecendo. Agora, o que é extraordinário, Orson, é que quando você estuda a filosofia, né, a pedagogia que ele instalou no Colégio Allan Kardec, estuda a metodologia desse colégio, ou seja, como ele funcionava, é sem tirar nem pôr Pestalozzi no Instituto de Yverdon, lá em 1804, em pleno século XIX, na Suíça. Agora,
não existe nenhum documento, nada, que mostre que Eurípides conhecia as ideias de Pestalozzi. E lembrando que até hoje, em pleno século XXI, aqui no Brasil, nós não temos nenhuma obra de Pestalozzi traduzida para o português. O que nós temos aqui no Brasil são livros de história da educação que trabalham Pestalozzi e uns 3 títulos, mas muito recentes, de biografias sobre Pestalozzi. Ou seja, lá em 1907, quando ele fundou o Colégio Allan Kardec, aqui no Brasil, praticamente não existia nada sobre Pestalozzi. E agora fica essa pergunta, né? De onde o Eurípides tirou, né? Como é que ele sabia daquela metodologia da filosofia educacional de Pestalozzi? Porque quando você faz o estudo, você começa a ver o Colégio Allan Kardec, e para quem já estudou Pestalozzi, nossa, mas isso aqui é Pestalozzi. Isso aqui é Pestalozzi que fazia. Não, mas isso daqui, o Instituto de Iverda, que funcionava desse jeito. Nós, espíritas, vamos dizer assim, bom, Eurípides ou foi, numa encarnação anterior, discípulo de Pestalozzi, quem sabe, né, trabalhou mais diretamente com ele, ou foi até o espírito guia, né, aquele que assessorou o trabalho de Pestalozzi. Nós não sabemos porque não existe nenhum tipo de informação a esse respeito, mas com certeza eles tinham uma ligação muito profunda de alma para alma. Ô Marcos, esta ação de Eurípides Barçanufo repercutiu no tempo. O Colégio Allan Kardec, como você disse, os alunos foram chegando graças à credibilidade do professor, afinal os pais acreditavam, vindo do professor Eurípides só pode ser coisa boa. E você faz essa citação maravilhosa de que não havia nenhum livro de Pestalozzi traduzido no Brasil e ele implantou a metodologia de Pestalozzi. Agora, Marcos, para entendimento dos nossos telespectadores, qual é a essência da metodologia utilizada por Pestalozzi e que o nosso Eurípides implantou no seu colégio em Sacramento? Vamos conhecer então um pouquinho da história de Pestalozzi e a sua metodologia, que é muito importante. Pestalozzi viveu de 1746 a 1827. Então ele pegou toda a segunda metade do século XVIII e parte da primeira metade do século XIX. Pestalozzi era conhecido como o pai dos pobres, porque ele era um educador filantropo, como se falava na época, ou seja, dedicado à educação popular das crianças pobres na Suíça. Ele tinha essa visão que a educação tinha que trabalhar o desenvolvimento harmônico, equilibrado, de todas as potencialidades do espírito, né, da criança. E ele se preocupava muito na sua metodologia em que a criança tivesse liberdade, autonomia para estudar, e que o professor não fosse aquele catedrático, ou seja, aquele que ensina, mas sim aquele que caminha com a criança no processo de aprendizagem. Pestalozzi lançou, pelo menos as bases, né, os rudimentos da psicologia da educação. Nós temos a ideia da importância do método pestalozziano. Nós tivemos 2 discípulos dele que estudaram com ele, que se tornaram muito famosos. O Herbart, que fundou efetivamente a psicologia da educação, e o Froebel, que fundou as escolas de educação infantil, que na época se chamava Jardim de Infância, entre outros. Então, a essência da metodologia do Pestalozzi era a liberdade dentro do processo de aprendizagem. As crianças no Instituto de Yverdon, que foi a escola mais famosa de Pestalozzi, elas rodavam as salas, porque era assim, Pestalozzi fez salas de trabalho, então era a sala da matemática, a sala da geografia, e assim por diante. Então as crianças formavam grupos de trabalho e rodavam essas salas nos seus aprendizados. Então montavam, aliás ele foi pioneiro, hoje nós falamos muito
na metodologia de trabalhar por projetos, ele já fazia isso acontecer. E toda uma ligação também com a natureza, para estudar botânica, biologia, ou seja, menos aulas teóricas e mais aulas práticas. Em síntese, essa é a metodologia de Pestalozzi. E, nós vamos encontrar exatamente isso no Colégio Allan Kardec com o Eurípides Barçanufo. Que coisa interessante pensar nisso, nesta aplicação, né, Marcos? Marcos, e você como educador, você tem a alma voltada para a educação, né? Como é que você vê essa essência, esse método de Pestalozzi? Você o considera o melhor método mesmo de aprendizado? Ah, com certeza. Tanto que, no final já do século XIX e toda a primeira metade do século XX, nós tivemos, na Europa e nos Estados Unidos, o movimento das escolas novas, com educadores que depois vão se tornar famosos na nossa história, como o Celestin Freinet, a Maria Montessori, o Claparede, o Ferrieri, o Dewey lá nos Estados Unidos, e assim por diante. E, na verdade, o movimento das escolas novas era um movimento baseado em Pestalozzi, na metodologia pestalozziana e no funcionamento do Instituto de Yverdon. Infelizmente, nós tivemos as duas grandes guerras mundiais que paralisaram esse movimento. Mas a partir da década de 1960 e principalmente em 1970, nós tivemos uma retomada desse movimento, agora com um novo nome, que agora nós estamos falando do movimento das escolas inovadoras. E essas escolas inovadoras têm por base o movimento das escolas novas, que na sua raiz tem o método pestalozziano. Todos esses movimentos, todas as escolas que fazem parte disso, trabalham essa metodologia. Ou seja, o processo tem que estar centrado na aprendizagem, não na ensinagem. Eu não tenho que ficar ensinando, eu tenho que permitir que o educando faça o seu aprendizado. E não tanto de forma teórica, mas de forma prática. E que ele desenvolva não apenas a inteligência, não apenas a aquisição de conhecimentos, mas que ele desenvolva também o lado emocional, afetivo, dos sentimentos. Então, é uma educação que tenta equilibrar o desenvolvimento cognitivo com o desenvolvimento emocional, afetivo, de forma bastante dinâmica, com os educandos trabalhando em grupos, projetos, debates, rodas de conversa, e o professor, ele passa a ser um orientador e facilitador de todo esse processo, interagindo o tempo todo com os seus alunos. E olha, os resultados, tanto lá com Pestalozzi, depois no movimento das escolas novas, e agora com as escolas inovadoras, os resultados são de excelência. Não há como você falar contra isso. Agora, nós estamos enfrentando um sistema educacional, escolar, formatado, engessado, já de há muito tempo. Como diz um querido educador contemporâneo nosso, o José Pacheco, que é um educador português, famoso por causa da Escola da Ponte, que é uma escola inovadora. Então, como ele diz, assim, nós estamos no século XXI com uma escola com professores que são do século XX, com uma escola que é do século XIX. E esse é o nosso grande problema, transformar tudo isso. Mas estamos caminhando, então, com certeza, a metodologia pestalozziana é muito importante, e foi o que o Eurípides Barçanufo, então, trabalhou lá em Sacramento, no Colégio Allan Kardec. Marcos, antes de voltarmos a falar de Eurípides, que é o foco do nosso debate aqui, você como educador, né, e citando aí o José Pacheco também, da Escola da Ponte de Portugal, e citando o grande Pestalozzi, educador, essa metodologia também era adotada por outros grandes educadores, hoje estudados também, valorizados, é também essa metodologia. Ah, sim, com certeza. Nós temos educadores de bastante destaque na França, na Itália, na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos.
Aqui no Brasil, é bom que se cite isso, aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, Anísio Teixeira. Anísio Teixeira é um ícone da educação brasileira. Esse homem, na década de 1920, ele viajou para a Europa para conhecer as escolas novas, depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele estuda com John Dewey, que é o grande filósofo desse movimento das escolas novas, e ele vai implantar aqui no Brasil a revolucionária Escola Parque, lá em Salvador, Bahia, que depois vai se estender, porque nós vamos ter a Escola Parque também na cidade do Rio de Janeiro, também na cidade de Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, que era uma escola nova, era uma escola inovadora, era uma escola baseada nessa metodologia pestalozziana. Nós vamos ter, na sequência, citando aqui o Brasil, além do Anísio Teixeira, nós vamos ter, por exemplo, o Darcy Ribeiro, que era também um verdadeiro discípulo dessas ideias inovadoras, o Lauro de Oliveira Lima, um grande educador brasileiro que revolucionou com a sua escola A Chave do Tamanho, que funciona até hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Na Europa, nós temos famosíssimos, como é o caso. Vamos citar aqui os dois mais famosos educadores da Europa dentro dessa metodologia. O Celestin Freinet, lá na França, e a Maria Montessori, na Itália. E nos Estados Unidos, não poderíamos deixar de falar do John Dewey, que era, na verdade, um professor universitário, mas que foi o grande estudioso e que montou a filosofia de educação que rege toda essa metodologia. Qualquer estudante de pedagogia ou quem se interessar por educação, com certeza vai encontrar eles para estudar, porque eles são muito importantes no campo da educação para a humanidade. Muito bem. Você que está assistindo este programa, você que chegou agora, nós estamos conversando com o professor Marcos de Mário, estamos falando sobre Eurípides Barçanufo de Sacramento, que foi médium, que foi voltado à caridade e também um grande educador. Por isso, esse comentário também sobre a educação. E você que está interessado na educação, em aprofundar esses conhecimentos, nós queremos compartilhar para você aqui na lousa, aqui na tela, nós queremos, olha aí, falei lousa, lembrando educação, falei lousa, mas é tela. Eu quero compartilhar aqui na tela o canal de YouTube, mantido pelo professor Marcos de Mário, o IBEM Educa, o IBEM TV, para que você conheça essa dedicação do professor Marcos de Mário à educação. Nós vamos ter aí, olha aí, professora, utilize o amor, faça da escola uma família, o papel dos educadores na educação das crianças, pensar é duvidar, é saber, educando o filho rebelde, e por aí vai. A ação do professor, liberdade dos filhos, várias produções em clipes compactos e outros palestras mais longas, mas um grande material disponível para você que quer aprofundar o conhecimento em torno da educação aqui no IBEM Educa, que é um canal de YouTube. Educação transformadora, escola inovadora, ensino humanizado. Marcos, antes da gente tirar aqui o compartilhamento da tela, você gostaria de acrescentar comentários aí a esse canal que estamos divulgando? Esse canal, para nós aqui do IBEM Educa, é muito importante. O IBEM Educa é uma organização não governamental, estamos aí há 22 anos trabalhando junto aos professores, escolas, secretarias de educação, levando cursos. Hoje nós temos 28 cursos em educação à distância, levando palestras, rodas de conversa e assim por diante, né? Com projetos pedagógicos, escolas parceiras. E o canal veio somar e muito para nós esse trabalho, porque o canal no YouTube da IBEM TV é realmente um veículo de comunicação extraordinário que nos proporcionou fazer uma série de abordagens e disponibilizar material muito útil para os educadores de forma geral, tanto os professores quanto também os pais e responsáveis. Fica aqui o meu convite para que estão no YouTube, acessem a IBEM TV, só procurar por IBEM Educa e façam a sua assinatura, assinala lá o sininho para receber as notificações e espalhar, porque é um material para todos os educadores e nós estamos nos dedicando bastante a esse respeito.
Muito bem, Marcos. Que bonito material à disposição, né? E Marcos, voltando então ao nosso Eurípides Barçanufo, que dedicou-se à educação, esse trabalho educativo de Eurípides Barçanufo desdobrou-se no tempo e hoje esse trabalho é muito destacado dentro do movimento espírita que busca sempre essa inspiração e essa motivação para eventos, para encontros educativos. É verdade, Orson. Eurípides Barçanufo marcou o movimento espírita, a divulgação do espiritismo aqui no Brasil. Claro que ele é muito lembrado pelo lado da sua mediunidade extraordinária e do seu trabalho de caridade, e que realmente precisa ser sempre exaltado. Eurípides era médium de cura. Naquela época, no interior do Brasil, normalmente, às vezes não existia o médico, existia o prático ou oficial de farmácia, e que acabava atendendo toda a população como se fosse basicamente o médico. Embora Eurípides não tivesse formação, ele fosse um autodidata, mas como autodidata, ele montou a farmácia, a Esperança e Caridade. E ele, então, atendia a população de uma forma geral. E como ele era médium, ele fazia muitas curas. E ele era médium, inclusive, de bicorporeidade. E aqui é um fato extraordinário. Se nós estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, nós vamos ver que o espírito Erasto, quando comenta a bicorporeidade, ele informa que somente espíritos superiores, reencarnados, é que conseguem fazer a bicorporeidade, ou seja, seu corpo físico num lugar e ele se apresentando materializado através do perispírito em outro lugar. Essa informação nos leva, então, já a entender que Eurípides Barçanufo era um espírito superior, que ele fazia com muita tranquilidade a bicorporeidade. Há um caso famoso, vale a pena aqui comentar, em que ele recebeu o recado, ele estava na cidade de Sacramento, e recebeu o recado que num sítio, um determinado sítio, havia lá uma mulher parturiente e que estava com problemas no parto e que se ele podia fazer o atendimento. Então, ele sai para o sítio a cavalo e ele se faz acompanhar de um amigo. Quando eles estão ali pela metade do caminho, pouco mais da metade do caminho, ele se volta para o amigo e pergunta: o que é mais rápido, voltar para a cidade ou chegar no sítio? O amigo estranhou a pergunta, né? Porque eles estavam a caminho do sítio para prender a mulher. Que pergunta é essa? E ele respondeu: olha, nós estamos mais ou menos na metade, eu acho que um pouco mais da metade do caminho. É mais lógico chegar no sítio, né? Nós não estamos indo lá para atender a mulher. E ele disse que o Eurípides só balançou a cabeça e disse assim: então vamos. Quando eles chegaram no sítio e apearam, a mulher saiu assim na porta, olha, e exclama: ah, doutor Eurípides, o senhor voltou? E o Eurípides, eu resolvi dar mais uma olhada na criança. E entrou na casa. O amigo, do lado de fora, sem entender nada dessa conversa, perguntou para a mulher: como assim? Ele voltou, nós chegamos agora. Não, o doutor Eurípides já esteve aqui e fez o meu parto. Como é que é? Ele fez o seu parto, você já teve a criança? Já. Aí o Eurípides veio. Olha, tá tudo bem com ela, tá? Então é só seguir a minha recomendação, tá bom? Fica com Deus e tal. Os dois sobem no cavalo, vão embora. Aí o amigo falou: Eurípides, eu não entendi nada, não entendi coisa alguma. Que história é essa que você já tinha feito parto e que retornou? Pois é, sabe aquela hora que eu perguntei para você, não, que era mais rápido voltar para a cidade ou chegar no sítio? É que eu, quando estava lá, né, quando nós estávamos caminhando a cavalo, eu senti, eu vi que era urgente. Então eu me desdobrei, fui, fiz o parto e voltei. Por isso que eu perguntei se nós não podíamos voltar para a cidade. Esse é o fenômeno da bicorporeidade, né, que o espírito se desloca do corpo usando o seu corpo espiritual, ou seja, o perispírito, ele se materializa lá no outro local, todo mundo vê, ele age materialmente, que foi o caso, ele fez o parto daquela senhora e depois retorna para o corpo. E quem está junto praticamente não percebe que isso
aconteceu. Então, o Eurípides foi muito famoso por causa desse seu dom mediúnico, as curas, a farmácia, o atendimento aos pobres. Mas ele também é famoso por causa do seu legado educacional, que é estudado até hoje. E hoje, Orson, nós consideramos o Colégio Allan Kardec como um modelo na história da educação de escola inovadora. Por isso que ele está sendo muito estudado atualmente. Ô Marcos, esse episódio do parto é muito interessante, porque da mesma forma que ele desdobrou-se espiritualmente, ele também continuou cavalgando, né? Muito Sim, interessante. exatamente. Que coisa. Nós temos informações de Kardec. Kardec estuda no Livro dos Médiuns o Antônio de Pádua, né, o Santo Antônio de Pádua, e o Santo Afonso de Liguori, e que acontecia exatamente isso. Às vezes, os depoimentos da época, né, as pessoas só percebiam assim, que de repente ele dava aquela paradinha, como se estivesse respirando mais profundamente, 30 segundos, 1 minuto, e voltava à sua atividade normal. Aí, mas espera lá, 1 minuto? Ele não levou 1 minuto para fazer o parto, com certeza que não. Mas o espaço-tempo espiritual é diferente do nosso aqui material. Então, 1 minuto nosso representa, vamos dizer aqui, 1 hora a nível espiritual. Então, é isso que acontece. Que coisa marcante. Ô Marcos, no início da sua apreciação, você disse que Eurípides era católico e sentia fenômenos que aconteciam com ele. Quando ele era católico, não conhecia o espiritismo ainda, que tipo de percepção mediúnica ele tinha? Sim, ele não conhecia o espiritismo. Ele só vai ter contato com o espiritismo em 1904, quando ele ganha de presente o livro Depois da Morte, de um companheiro que era espírita. O Eurípides era médium audiente, vidente, psicofônico, psicógrafo, de efeitos físicos, era médium de cura. Ele tinha várias facetas mediúnicas. E ele tinha aquelas intuições, aqueles saberes, aquelas coisas para a qual ele não tinha explicação. Ele não sabia explicar o que acontecia com ele, mas ele simplesmente sabia. Ele sabia das coisas, ele intuía, ele já sabia o que acontecia. Aliás, ele era médium profeta também, um médium profético. Ele sabia o que ia acontecer lá na frente. Há um caso que aconteceu no Colégio Allan Kardec, bem interessante, que o caso é contado pelo Tomás Novellino, que foi um grande discípulo do Eurípides Barçanufo, e o Tomás Novellino conta que certa vez ele e um colega resolveram matar aula, e foram passear no campo, tomar banho lá no rio e não sei o quê. E até que eles voltaram para o colégio. Só que quando eles estavam fazendo a volta ao colégio, eles tiveram que pular a cerca lá de uma fazenda, né? E ele enganchou, né, o calção dele lá na cerca de arame farpado e rasgou lá um pedaço lá. Mas tudo bem, eles entraram pelos fundos do Colégio Allan Kardec, e era o dia em que Eurípides reunia todos os alunos lá no auditório, e quando ele falava de moral, do evangelho, e eles disseram que eles entraram sorrateiramente e sentaram pelas costas do Eurípides, ou seja, o Eurípides não viu eles entrarem e sentarem, né, ficarem junto com todos os alunos. E ele conta que o Eurípides estava falando, aí o Eurípides deu uma parada, disse, né, e eu vou dar como exemplo aqui, não é, seu Tomás, que quando faz isso, acontece não sei o que lado, não é? E que, meu Deus, o professor Eurípides sabe o que nós fizemos, ele sabe até que eu rasguei o calção. Era a mediunidade dele. Com o espiritismo, ele conseguiu explicar o que acontecia com ele. Mas enquanto ele estava lá no catolicismo, o problema dele era explicar isso. Então ele vai se encontrar realmente do espiritismo, que traz a explicação lógica desses fenômenos. Ô Marcos, você citou aí as várias modalidades mediúnicas de Eurípides Barçanufo. Isso nos remete ao livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E você tem se dedicado também, eu vou compartilhar aqui na tela, você tem se dedicado a outro canal específico sobre espiritismo. É o canal Orientação Espírita, onde você também tem produzido vasto material que divulga o espiritismo e faz pensar aí
com palestras e também com clipes curtinhos, compactos. Você tem aí vários temas de palestra, especialmente com o subtítulo Ante os Novos Tempos, mas você também tem clipes compactos aí para falar, inclusive, da mediunidade também. Marcos, comenta aí sobre o conteúdo desse trabalho que você tem feito com o canal de YouTube Orientação Espírita, Espiritismo, Princípios, Aplicação, Consequências. Pois é, Orson. Sabe que o Orientação Espírita, antes de ser canal no YouTube, ele era um site onde eu publicava muitas coisas para tentar orientar as pessoas em relação ao Espiritismo e sua aplicação aos diversos temas da vida. Com a evolução da tecnologia, e entramos aqui nesse trabalho online muito forte, então eu transformei aquele site, que não existe mais, eu transformei o site no canal Orientação Espírita através do YouTube. Hoje, no canal, você tem os clipes do Orientação Espírita, propriamente dito, que são clipes de 5 minutos, sempre falando de algum tema da vida à luz da doutrina espírita. Você vai ter o Para Viver Melhor, que são clipes de 90 segundos, sempre falando em defesa da vida à luz do Espiritismo, e 3 programas hoje. O programa Espiritismo e Educação, que na verdade ele vai ao ar pela web rádio Estação da Luz, mas é publicado também no Orientação Espírita. O programa O Evangelho em Espírito e Verdade, que vai ao ar pela web rádio Cristo Consolador. E você acessa também o programa Ante os Novos Tempos, que vai ao ar toda quarta-feira às 7 da noite. Esse sim, a produção total do Orientação Espírita. Então, onde nós oferecemos ao público em geral, não apenas aos espíritas, o estudo do espiritismo, a reencarnação, a mediunidade, a lei de causa e efeito, etc., etc., sempre através dos princípios do espiritismo, procurando esclarecer, orientar e divulgar o que é o espiritismo e a sua aplicação na vida. Então está aí, fica aí o convite também para que as pessoas conheçam o canal Orientação Espírita do YouTube, façam também a sua inscrição, compartilhem, vamos divulgar que é um trabalho realmente para levar o Espiritismo a todas as mentes e aos corações. Marcos, você também citou que Eurípides Barçanufo, aproveitando aí que estamos falando da orientação espírita, Eurípides Barçanufo foi o único entre os encarnados que teve um encontro pessoal com Jesus. Como foi isso, Marcos? Esse é um relato muito bonito, através da mediunidade do Chico Xavier, a quem temos muita gratidão e respeito pelo trabalho extraordinário que ele realizou entre nós. E a colocação é que, justamente quando Eurípides estava naquela transição, né, do catolicismo para o espiritismo, do liceu sacramentano para chegar ao colégio Allan Kardec, e sofrendo uma perseguição muito dura, ele um dia, então, ele se concentrou sozinho, fazia a leitura do Evangelho, e ele estava chorando, inclusive, que ele não sabia direito o que ele ia fazer, como que ele ia dar conta do mundo que havia desabado sobre a sua cabeça e seus ombros. Então, ele se concentra, começa a fazer uma oração, e ele se vê, de repente, transportado. Ele se vê transportado e ele vara, então, as regiões espirituais, e até que ele chega numa região linda, maravilhosa, tá? E ele vê um ser. E ele começa a se aproximar desse ser, muito iluminado, e era Jesus. E ele olha para Jesus e vê Jesus chorando. E ele leva assim um choque, ele olha, mestre, Senhor, porque ele, Eurípides, estava chorando, mas ele sabia muito bem por quê. Ele estava sofrendo, né, toda a perseguição. E Jesus olha para ele, e aí eles têm um diálogo. E nesse diálogo, Jesus fala para ele do sofrimento que ele, Jesus, estava tendo por conta da humanidade, que ainda não havia se encontrado com o Evangelho. Então ele pede a Eurípides que siga em frente,
que ele, Jesus, estaria sempre com Eurípides, e que ele não se preocupasse, porque ele, Eurípides, era o representante do próprio Jesus, do próprio Cristo, aqui na Terra, e que ele precisava cumprir a sua missão, seguir para frente. E aí, então, Eurípides retorna ao corpo, outro, disse, não, a missão não é minha, a obra não é minha, a obra é de Jesus. Então, se a obra é de Jesus, não importa que o mundo caia sobre meus ombros, eu tenho que seguir em frente, porque Jesus não vai me abandonar. Então, se os Espíritos estão me dizendo que é para tomar esse caminho, que é para fazer essa realização, então eu vou fazer, porque eu confio. E foi assim, então, que ele continua a sua obra, vai surgir o colégio, né, e tudo que ele fez como espírita. Esse desdobramento do Eurípides, além da bicorporeidade, que é esse fenômeno extraordinário, mostram para nós a envergadura superior espiritual de Eurípides. Com certeza, nós tivemos aqui entre nós um espírito superior. É bonito pensar nesses termos, raciocinar nessa direção, porque são espíritos que talvez nem precisassem vir à Terra, Marcos, talvez tenham vindo para acelerar e ajudar o progresso. São espíritos pertencentes a planetas mais elevados que a nosso, né? Não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. As pessoas ficam assim, mas que pena que ele desencarnou jovem, com 38 anos. Mas é como você lembrou agora, ele veio para cumprir uma missão, nada mais que isso. E cumpriu tão bem que nós estamos aqui em pleno século XXI e estamos falando dele. Nós comentamos as lições dele, o trabalho dele, ele é um exemplo para todo mundo. E o espírito superior é exatamente isso. Ele tem uma vida, às vezes, curta, mas extremamente profunda e marcante, que mexe conosco para o resto do tempo, né? Esse, com certeza, era Eurípides Barçanufo. Para aqueles que não conhecem a história, Eurípides desencarnou muito novo, em 1918, e foi também em decorrência de uma epidemia, Marcos. Sim, a gripe espanhola. Eurípides não titubeou quando a gripe espanhola apareceu no Brasil em se dedicar totalmente para cuidar dos enfermos. E é interessante, ele vai desencarnar em 1918, no auge, né, da epidemia da gripe espanhola. Mas ele, antes de começar realmente, ele predisse, numa reunião mediúnica, ele mesmo, com os amigos, ele predisse que ele iria desencarnar. E os amigos, obviamente, não acreditaram. Tá? O santo de casa não faz milagre, fazer previsão sobre si mesmo, o Eurípides deve estar errado. Ninguém acreditou. Mas ele desencarna mesmo, por causa do vírus da gripe espanhola, mas serenamente, tranquilo. O enterro dele comoveu, né? Sacramento parou, a região toda correu para Sacramento, de tão conhecido que ele era. Então ele ainda teve isso, né? Ele mesmo profetizou a sua desencarnação, ele marcou e falou, olha, eu vou desencarnar na data tal, assim, assim, e foi realmente o que aconteceu. Ele era um missionário, né, Orson? Ele sabia que a missão estava feita, estava concluída, aí tinha que retornar ao mundo espiritual, vivendo, portanto, apenas 38 anos. Muito jovem, mas ele pertenceu a uma época, Marcos, que vários outros gigantes da moralidade, gigantes da virtude estiveram no planeta a serviço da divulgação do espiritismo. Ele foi contemporâneo de Chico Xavier, de Ivone do Amaral Pereira e tantos outros vultos. Foi uma época muito profícua, né? É verdade. Você mesmo já lembrou aqui no início da nossa live o Caibar Schutel, a Anália Franco, lá em São Paulo, todos contemporâneos, né? Hoje todos ícones do movimento espírita brasileiro, que são muito queridos, lembrados, estudados, e Eurípides estava ali. Nós temos que entender que dentro do planejamento espiritual superior, todos esses missionários vieram todos mais ou menos nessa época, que é a primeira metade do século XX, porque era a necessidade da implantação do espiritismo aqui no Brasil. Era a necessidade realmente da raiz
ser implantada de uma forma vigorosa, mais forte, para que depois o movimento fosse se engrandecendo, se agigantando cada vez mais, como nós viemos assistindo até os dias de hoje. Então é muito natural. É como olharmos Kardec lá na metade do século XIX. Se você olha o entorno de Kardec, você vai ver Camille Flammarion, Gabriel Delane, Leon Denis, era uma série de espíritos que marcaram também. Eles vêm juntos porque é a implantação do espiritismo na França para a humanidade e do espiritismo no Brasil para que a árvore, né, do evangelho, como se diz, pudesse ser realmente aqui transplantada. Então você tem essa necessidade desses espíritos valorosos, todos mais ou menos na mesma época, embora muitos nem tivessem se conhecido, como é o fato aqui no Brasil, as comunicações ainda muito tênues da época, mas eles fizeram a sua parte, com certeza, e nós temos uma gratidão imensa ao trabalho que eles realizaram. Nem me diga, Marcos, nem me diga como foi muito expressivo e importante. O Marcos, a vida de Eurípides gerou muitos livros de vários autores encarnados que se dedicaram a biografá-lo e a registrar esses fenômenos extraordinários que ele apresentou. Ele escreveu livros também quando estava encarnado, seja como educador, seja como espírita? Não. Eurípides, na verdade, não escreveu nada, absolutamente nada. Tudo que nós temos dele é através dos depoimentos dos seus ex-alunos do colégio Allan Kardec e de todos aqueles que trabalharam com ele no centro espírita, na farmácia, e também filhos desses, né, que também receberam as histórias dos seus pais e foram trazendo, então, para nós. Então é por isso que nós temos esse material. Sobre o Colégio Allan Kardec, por exemplo, os únicos materiais existentes são os depoimentos dos ex-alunos e ex-professores do colégio, porque Eurípides não era de anotar, de escrever, ele fazia, pura e simplesmente. Ele formava os professores, as pessoas ali na prática. Então nós temos tudo através de depoimentos daqueles que ou estudaram com ele, ou trabalharam com ele, ou ainda alguns que não chegaram a conhecer, mas eram filhos de quem o conheceu, de quem trabalhou com ele, e aí foram guardando as histórias que foram chegando para nós até os dias de hoje. Sobre a questão educacional do Colégio Allan Kardec, eu recomendo. Está disponível na internet, tá? Sem nenhum problema, vai lá, que é a monografia feita pelo Alessandro Biguetto sobre Eurípides Bassanufo e o Colégio Allan Kardec. Vai lá no Google, só coloca ali Eurípides Bassanufo ou Colégio Allan Kardec, rola um pouquinho a página e vai encontrar ali o material do Alessandro Biguetto, que é um dos melhores materiais, que através dos depoimentos dos ex-alunos e ex-professores, ele conseguiu montar como é que o Colégio Allan Kardec funcionava e qual era a filosofia educacional do Eurípides Bassanufo. Então, ele não escreveu nada, e missionário é assim, né, Ossa? Missionário faz, ele marca, pura e simplesmente. Né? Nem sempre ele se preocupa em realmente escrever as suas ideias, e foi o caso do Eurípides. Marcos, apesar de toda essa riqueza sobre os exemplos, depoimentos, nós temos vários livros, como dissemos, escritos sobre ele, de ex-alunos e de espíritas biógrafos. Você está com alguns livros aí para mostrar para o público? Algum que gostaria de mostrar? Ou se não tiver, você gostaria de citar alguns? São muitos, não vai dar para citar todos, mas gostaria de citar alguns específicos? Realmente são muitos. Não, eu de fato não trouxe aqui, os livros não estão aqui comigo, mas eu recomendo a leitura das obras da Corina Novellino, principalmente. Tá? Realmente ela foi uma das melhores biógrafas do Eurípides Bassanufo, porque ela vive lá em Sacramento, né? Eu vivia lá em Sacramento, naquela atmosfera toda, ela vai se ligar depois ao Centro Espírita, ao Colégio Allan Kardec. Então, sem dúvida,
as obras da Corina Novellino representam bem o Eurípides Barçanufo, a sua vida e a sua obra. O Marcos, e depois da desencarnação, em 1918, de lá para cá, muitas comunicações do espírito Eurípides, através de Chico também? Ah, sim, temos sim. Através do Chico, principalmente. O Eurípides deu várias mensagens, elas estão espalhadas, né, nas obras do Chico Xavier, mas nós temos sim. Temos várias comunicações do Eurípides, sempre orientando o movimento espírita. Então, aquele que se dedicar aí a estudar as obras do Chico Xavier, essa literatura mediúnica, vai encontrar, sim, o espírito Eurípides Barçanufo. Muito bem, Marcos. Marcos, nós estamos quase por concluir, mas eu queria deixar esse final para você dizer sobre algo que talvez eu não tenha perguntado e que você acha importante ressaltar, registrar e também deixar aí as considerações finais, dirigindo-se ao telespectador, sobre esse grande seareiro do movimento espírita que foi Eurípides Barçanufo. Bem, o Espiritismo é doutrina de educação do ser imortal e integral que todos nós somos. É claro que Eurípides Barçanufo teve várias facetas dentro do seu trabalho, como a mediunidade, o atendimento aos pobres através da caridade, mas é muito importante que nós, espíritas, comecemos a ressaltar mais o seu trabalho, que perdurou enquanto ele estava vivo, né, durante 11 anos, no Colégio Allan Kardec, porque Eurípides, de pronto, entendeu que o Espiritismo era doutrina de educação, que o Espiritismo está aqui na Terra para realizar a transformação moral da humanidade através da transformação moral dos indivíduos que somos todos nós. Que nós, então, espíritas, mergulhemos no Colégio Allan Kardec, a filosofia educacional que Eurípides implantou, toda a sua metodologia, lembrando que fora do movimento espírita, nós já temos alguns educadores que estão começando a citar o Colégio Allan Kardec, né, que funcionou de 1907 até 1918, com a direção direta do Eurípides, estão citando o Colégio Allan Kardec como escola inovadora, como uma escola modelo de todo esse movimento. Então, que nós espíritas não percamos essa oportunidade de olharmos o Eurípides Barçanufo também como educador, não apenas como homem caridade, não apenas como o homem médium, mas o homem educador que representou muito bem o que é o próprio Espiritismo enquanto doutrina de educação. Vamos mergulhar, vale a pena, como vale a pena conhecer, então, Eurípides Barçanufo, esse nosso verdadeiro exemplo dentro, não apenas do Espiritismo, mas da vida, porque foi um homem amor, um homem de ação e totalmente dedicado ao próximo. Ou seja, ele entendeu, né, quando Jesus nos disse, né, amai-vos uns aos outros, e ele mergulhou nisso, e a bandeira fora da caridade na nossa salvação, levantada por Allan Kardec, ele exemplificou diretamente lá em Sacramento. Estudemos, portanto, o nosso querido Eurípides Barçanufo. Muito bem, Marcos. Nós estamos muito felizes, agradecidos a você por esse empenho, por esse conteúdo extraordinário que registra, resgata a história viva do Espiritismo de um grande personagem, o apóstolo da caridade, que aqui fica registrado para o seu conhecimento, para que este vídeo circule e atinja outras pessoas para terem acesso a esse rico conteúdo. Muito obrigado, Marcos, a você por esse momento. Muito obrigado a você que nos acompanhou a exibição desse vídeo. Compartilhe aí para que isso chegue a outras pessoas. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.